Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 7 de fevereiro de 2021. Celebridades que já viram fantasmas parte 01. Lady Gaga. O jornal Daily Star afirma que, segundo pessoas próximas à cantora, ela é perseguida por um fantasma chamado Rian, do qual tenta se desfazer. Ariana Grande. A cantora revelou, em uma entrevista para a Complex, que, durante uma visita a um castelo e um cemitério no Kansas, via símbolos demoníacos e sentia cheiro de enxofre. O pior foi descobrir que, em uma foto tirada no lugar, apareciam as caras de 3 demônios. Ao passar a imagem a seu empresário, viram que tinha 666 bytes. Claudia Schiffer. A top model comprou uma casa na Inglaterra com atividade paranormal. Teve que chamar um grupo de exorcistas para eliminar todo o rastro de maldição, 2 quadros e um fantasma. Emma Stone. Em uma entrevista a David Letterman, a atriz contou que já viu o avô falecido várias vezes e que ele deixa moedas pelos lugares. Jessica Alba. Segundo a revista People, a atriz diz ter sentido, quando criança, uma força estranha que apertava na cama e a cobria com os lençóis. Em 2016, ela postou uma foto no Instagram na qual aparecia na frente de uma figura arrepiante. Miley Cyrus. A cantora revelou à revista Elle que, durante uma viagem a Londres, encontrou, no banheiro, o fantasma de um menino. Torneiras, portas e janelas abriram sozinhas. Um casal teria morrido no mesmo lugar, em circunstâncias estranhas. LaToya Jackson. A irmã do rei do pop conta que escuta alguém dançar na casa que a família tem em Los Angeles. Inclusive alguns vizinhos afirmam ouvir o próprio Michael cantar. Demi Lovato. De acordo com BuzzFeed, uma menina chamada Emily aparece na casa que a cantora tem no Texas. Demi inclusive teria visto como a criança saía do guarda-roupa. Selena Gomez. A cantora contou, no programa de Jimmy Fallon, que acredita em espíritos e inclusive se comunica com eles, através de um aplicativo. Keanu Reeves. Ao apresentador Jimmy Kimmel, Keanu contou que, quando criança, estava com sua irmã e sua babá e viu um casaco flutuando no ar, que logo desapareceu. O ator também revelou que viu o fantasma da sua namorada falecida em 2001. Adele. A cantora contou à revista People que comprou uma mansão em Londres e depois descobriu que era mal assombrada. Alison Hannigan. A atriz disse que havia um fantasma na casa onde morava com seu marido. Apesar disso, a entidade nunca incomodou ninguém. Hugh Grant. Em uma entrevista para o The Late Late Show, o ator contou que um dos seus filhos via um fantasma na sua casa de Londres. A solução foi contratar um caça-fantasma. Laura Linney. Enquanto atuava em um espetáculo no Teatro Belasco conhecido por ser mal assombrado, na Broadway, viu uma mulher de azul em um balcão. Laura cumprimentou e, quando olhou novamente naquela direção, o lugar estava vazio. Ryan Gosling. O ator teve que se mudar quando era pequeno, porque sua mãe dizia que a casa onde moravam era mal assombrada. Paul McCartney. Em 1995, os Beatles se reuniram para terminar a música Free as a Bird. Segundo McCartney, coisas estranhas aconteceram no estúdio, barulhos e equipamentos que funcionavam sozinhos. O cantor afirma que era como se John Lennon estivesse presente.
Na Revista Espírita de dezembro de 1858, Allan Kardec esclarece: o fenômeno das aparições apresenta-se hoje sob um aspecto de certo modo novo, e projeta uma viva luz sobre os mistérios da vida de além-túmulo. Antes de abordar os estranhos fatos que vamos relatar, julgamo-nos obrigados a reiterar, completando as explicações dadas anteriormente. Não se deve perder de vista que durante a vida o espírito está unido ao corpo por uma substância semimaterial que constitui um primeiro envoltório, o qual designamos como perispírito. Tem, pois, o espírito, dois envoltórios: um grosseiro, pesado e destrutível no corpo, outro etéreo, vaporoso, indestrutível, o perispírito. A morte não é mais que a destruição do envoltório grosseiro, é a roupa usada que abandonamos. O envoltório semimaterial persiste e constitui, por assim dizer, um novo corpo para o espírito. Essa matéria eterizada, é bom frisar, absolutamente não é a alma, não passa de seu primeiro envoltório. A natureza íntima dessa substância ainda não nos é perfeitamente conhecida, mas a observação nos colocou no caminho de algumas de suas propriedades. Sabemos que ele representa um papel capital em todos os fenômenos espíritas, que após a morte ele é o agente intermediário entre o espírito e a matéria, assim como o corpo durante a vida. Por aí se explicam uma porção de fenômenos até aqui insolúveis. Veremos em artigo subsequente o papel por ele representado nas sensações do espírito. Além disto, a descoberta, se assim podemos dizer, do perispírito, permitiu que a ciência espírita desse um passo enorme e entrasse numa rota inteiramente nova. Mas esse perispírito, direis vós, não é uma criação fantástica da imaginação? Não é apenas uma dessas suposições feitas tantas vezes para explicar certos efeitos? Não. Não é obra da imaginação, pois foram os próprios espíritos que o revelaram. Não é uma ideia fantástica, porque pode ser constatado pelos sentidos, porque pode ser visto e tocado. A coisa existe, nossa é apenas a denominação. Para as coisas novas necessitamos de vocábulos novos. Os próprios espíritos o adotaram nas comunicações que estabelecemos com eles. Por sua natureza, e em estado normal, o perispírito é para nós invisível, mas pode sofrer modificações que o tornem perceptível à visão, tanto por uma espécie de condensação como por uma mudança na disposição molecular. É então que nos aparece sob uma forma vaporosa. A condensação, não tomemos este termo ao pé da letra, pois só o empregamos por falta de outro. A condensação, dizíamos nós, pode ser tal que o perispírito adquira as propriedades de um corpo sólido e tangível. Ele pode, entretanto, instantaneamente retomar o seu estado etéreo invisível. Podemos fazer uma ideia desse efeito pelo do vapor, que pode passar do estado de invisibilidade ao estado brumoso, depois ao líquido e ao sólido e vice-versa. Estes diferentes estados do perispírito são o produto da vontade do espírito e não de uma causa física exterior. Quando ele nos aparece, é que dá ao seu perispírito a propriedade necessária para torná-lo visível. De acordo com a sua vontade, ele pode estender, restringir e fazer cessar essa propriedade. Outra propriedade da substância do perispírito é a penetrabilidade. Nenhuma matéria lhe oferece obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. O perispírito separado do corpo toma uma forma determinada e limitada, e essa forma normal é a do corpo humano, mas não é constante.
O espírito pode dar-lhe, à vontade, as mais variadas aparências, inclusive de um animal ou de uma chama. Aliás, isto se concebe muito facilmente. Não vemos homens que dão ao rosto as mais diversas expressões, imitando, a ponto de nos enganarem, a voz, assim como a expressão de outras pessoas, parecerem obesos, coxos, etc. Quem reconheceria na cidade certos atores que só costuma ver caracterizados no palco? Se, pois, assim pode o homem dar ao seu corpo material e rígido aparências tão contrárias, com mais forte razão pode fazê-lo o espírito com um envoltório eminentemente plástico e flexível e que pode prestar-se a todos os caprichos da vontade. Os espíritos, pois, geralmente nos aparecem sob uma forma humana. Em seu estado normal, essa forma nada tem de muito característica, nada que os distinga uns dos outros de maneira muito marcante. Nos bons espíritos, a forma é, via de regra, bela e irregular. Longos cabelos flutuam sobre as espáduas e amplas túnicas envolvem-lhes o corpo. Mas se quiserem ser identificados, tomam exatamente todos os traços pelos os quais foram conhecidos e até mesmo a aparência da vestimenta, se isso for necessário. Assim, por exemplo, como o espírito, Esopo não é disforme, mas se for evocado como Esopo, posto tivesse tido posteriormente várias existências, aparecerá feio e corcunda, vestindo a maneira tradicional. É talvez a roupagem o que mais intriga, se, entretanto, considerarmos que ela faz parte do envoltório semimaterial, compreenderemos que o espírito pode dar a esse envoltório aparência de tal ou qual vestimenta, como a de tal ou qual fisionomia. Os espíritos tanto podem aparecer em sonho quanto em vigília. As aparições em estado de vigília nem são raras nem novas, houve-as em todos os tempos e a história as registra em grande número. Sem remontar ao passado, entretanto, elas hoje são muito frequentes e muitas pessoas no primeiro instante tomaram tais visões por alucinações. São frequentes, principalmente nos casos de morte de pessoas ausentes que vêm visitar parentes e amigos. Muitas vezes não têm um objetivo determinado, mas em geral pode-se dizer que os espíritos que assim nos aparecem são seres para nós atraídos pela simpatia. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de fevereiro de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.